Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me assistem de qualquer lugar do mundo e qualquer hora aí no Brasil. Hoje nós vamos continuar com o estudo do livro A Caminho da Luz, o capítulo 23. A gente tá chegando lá, galera. Vamos ver aqui qual que é o nome do capítulo, porque como sempre é o século XIX, o nome do capítulo. Então vamos começar. Depois da Revolução, afastado Napoleão dos movimentos políticos à Europa, adotam-se no Congresso de Viena, em 1815, as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. A diplomacia realiza memoráveis feitos, aproveitando as dolorosas experiências daqueles anos de extermínio e de revolução. Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, é reposto no trono francês, restabelecendo-se naquela mesma época antigas dinastias. Também a Igreja é contemplada no grande inventário, restituindo-se-lhe os estados onde fundara o seu reino perecível. Um sopro de paz reanima aquelas coletividades esgotadas na luta fratricida, ensejando a intervenção indireta das forças invisíveis da reconstrução patrimonial dos grandes povos. Muitas reformas, porém, se haviam verificado após os movimentos sanguinolentos iniciados em 89. Mormente na França, semelhantes renovações foram mais vastas e numerosas. Além de beneficiar o governo de Luís XVIII com as imitações do sistema inglês, vários princípios liberais da Revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, estabelecendo-se a par de todas as conquistas políticas e sociais um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades na sua feição dogmática, reconheceu a limitação dos seus poderes junto das massas, resignando-se com a nova situação. Nós começamos esse capítulo com o cenário geral. O cenário geral ali no século XIX é Napoleão. Ele tinha saído do poder, ele perdeu a guerra e foi exilado ali numa ilha, lembra? Com isso, os vencedores daquela guerra, que foram, né, a Áustria, a Prússia, a Rússia, o Reino Unido, eles sentaram para discutir qual seria o futuro ali da Europa. E qual que seria o futuro? Então, nesse Congresso de Viena, eles discutiam a restauração da Europa no formato que ela existia antes em 1789. Outra coisa que eles queriam com esse congresso, que eles discutiram lá, foi o reestabelecimento das monarquias, das dinastias. Lembra, tem a dinastia Stuart, que é um monte de rei que veio da família Stuart, depois os Tudors. Aí, ali na França, nós tínhamos os Bourbons, que Luís XVI, lembra do Luís XVI, gente, que foi decapitado, o coitado, na Revolução Francesa? O irmão dele, então, Luís XVIII, assume o trono da França e ali ele começa a monarquia constitucional. Lembra que tem a monarquia absolutista, onde o rei tem poder sobre tudo, sobre o executivo, o judiciário, o legislativo, e na Inglaterra, inclusive, o religioso, e temos a monarquia constitucional, onde ela, atrás daquele rei, tem o parlamento. Mas quem governa é o primeiro-ministro. O poder do rei
ele é retirado, enfraquecido. Então, Luís XVIII entra na França ali, numa monarquia constitucional, copiando os modelos ali da Inglaterra. E uma coisa boa também foi que, com a Revolução Francesa, outras ideias liberais, do enciclopedistas, filosofias, afetaram essa forma de governo, diferenciando um pouquinho ali da Inglaterra. Não na sua estrutura geral, mas ali em formação de lei, direito do cidadão. Outro objetivo que o Congresso de Viena tinha era o equilíbrio do poder. O que é isso? Eles sentaram ali numa relação diplomática para tentar evitar, impedir o surgimento de um outro louco que quisesse ser imperador e começasse a conquistar os países vizinhos. Gente, vamos lembrar que Napoleão, quando ele estava expandindo ali a França, um dos países afetados foi Portugal. E foi por isso que a família real foi morar no Brasil, fugiu para o Brasil. Independência política da América. A maioria dos povos do planeta, acompanhando o curso dos acontecimentos, procurou eliminar os últimos resquícios do absolutismo dos tronos, aproximando-se dos ideais republicanos ou instituindo o regime constitucional com a restrição de poderes dos soberanos. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa para a civilização do futuro, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política, caminhando para a mais perfeita emancipação. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vice-reinados da Espanha procuram lutar pela sua independência. No México, os patriotas não toleram outra soberania além da própria. E no Sul, com a ação de Bolívar, com as deliberações do Congresso de Tucumã em 1816, proclamava-se a liberdade política das províncias da América Meridional. O Brasil, em 1822, erguia igualmente o seu brado de emancipação com Pedro I, sendo digno de notar-se o esforço do plano invisível na manutenção da sua integridade territorial, quando toda a zona sul do continente se fracionava em pequenas repúblicas, atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir. Então, voltando aqui ao século XIX, a maioria dos povos do planeta inteiro, aqui da Terra, eles estavam procurando eliminar os resquícios do absolutismo. E as duas maneiras principais que eles seguiam depois de eliminar o absolutismo era através da monarquia constitucional, aquela mesma que começou ali na Inglaterra, ou por ideias republicanas. A América do Norte, como nós já tínhamos comentado no vídeo anterior, ela era uma grande fã, uma grande seguidora dos enciclopedistas franceses e também dos filósofos franceses. No capítulo passado, nós comentamos que a América do Norte ali teria conquistado a sua independência da Inglaterra, com excesso e abuso da Inglaterra sobre os impostos. E isso desencadeou, gente, um efeito dominó ali nas Américas. Foi só questão de tempo para todos os países ali da América começarem a se tornar independentes também. Ali na América Central e do Sul, as colônias espanholas começaram a declarar sua independência e não foi diferente ali no Brasil. Só que com o Brasil, o Emmanuel ele não relata muitos detalhes, mas eu acho legal a gente relembrar um pouquinho da nossa história. Tá? O que aconteceu com o Brasil? Vamos falar primeiro da parte espiritual.
O Brasil, como nós havíamos mencionado, nós temos uma missão aqui na Terra. O Brasil é o coração do mundo. É o coração, é onde nós temos abertura religiosa. Somos um povo bem adaptável, um povo misturado. Nós temos aí uma missão, certo? Os espíritos de luz, vendo que ali na América Espanhola, os países estavam declarando independência, mas eles estavam sendo desmembrados, divididos, porque até então, gente, era tudo colônia da Espanha. Não havia esses desmembramentos que nós conhecemos hoje, como vários países. Para o Brasil ficar unificado, nós tivemos uma história um pouco mais diferente. Quando Napoleão invadiu Portugal, a família imperial fugiu para o Brasil e ali se estabeleceu. Quem era o rei de Portugal era João VI e a nossa rainha era Carlota Joaquina, espanhola. Eles tiveram um filho, Dom Pedro I, que era Dom Pedro até então. Depois que Napoleão foi derrotado ali na Europa, começou uma revolução ali em Portugal, reivindicando o rei de volta. O rei João VI se viu obrigado a voltar para Portugal para resolver aquela situação e deixou Pedro aqui no Brasil. Aqui, olha, eu tô aqui na Nova Zelândia. Ali no Brasil. Só que o que aconteceu quando a família real ela veio para o Brasil? Como ninguém sabia como ficaria a Europa, que a Inglaterra, a Prússia, a Rússia ganharia a guerra e expulsaria os franceses dos países e traçasse as fronteiras novamente, a família real foi para o Brasil naquela época com a intuição de ficar. O Brasil então deixa de ser colônia com a presença da família real ali, certo? A família real agora havia um rei, rei João VI era o rei do Brasil. E adquirimos muita liberdade política, tendo o rei ali. Nós não éramos mais os explorados, nós éramos um país. Quando João VI voltou a Portugal, ele tentou transformar o Brasil em colônia novamente. O povo ali da nobreza, revoltado com essa situação, pressionou Dom Pedro a fazer alguma coisa. E foi aí que foi declarada a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822. Kardec e seus colaboradores. No século XIX, desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. A ciência, nessa época, desfere os voos soberanos que conduziriam às culminâncias do século XX. O progresso da arte tipográfica consegue interessar todos os núcleos de trabalho humano, fundando-se bibliotecas circulantes, revistas e jornais numerosos. A facilidade de comunicações, como o telégrafo e as vias férreas, estabelece o intercâmbio direto dos povos. A literatura enche-se de expressões notáveis e imorredoras. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, intensificando as comodidades da civilização. Constrói-se a pilha de coluna, descobre-se a indução magnética,
surgem o telefone e o fonógrafo. Aparecem os primeiros sulcos no campo da radiotelegrafia. Encontra-se a análise espectral e a unidade das energias físicas da natureza. Estuda-se a teoria atômica e a fisiologia assenta bases definitivas com a anatomia comparada. As artes atestam uma vida nova. A pintura e a música denunciam um elevado sabor de espiritualidade avançada. A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e o invisível chegou ao planeta nessa onda de claridade inexprimíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. O mundo espiritual, mais uma vez, eles tinham preparado o berço para a vinda de um grande missionário. Assim como o mundo espiritual havia preparado Roma, a família romana, para a vinda de Jesus, eles também prepararam a Europa para a vinda de Kardec. A Europa, nessa época, ela já estava sendo purificada, vamos dizer assim, suas ideias estavam mais claras, ela era uma Europa com mais liberdade, onde o povo estava adquirindo direitos de cidadão. A imprensa já existia revistas, existiam jornais, a comunicação havia melhorado, então você conseguia saber o que aconteceu num país, o que aconteceu em outro país, ali nas fronteiras vizinhas. Comunicação, gente, é muito importante para a evolução. Isolamento não ajuda na sua evolução. Não estou falando que todos nós precisamos de um tempo só, gente, para refletir, para descansar, mas vivermos uma vida de isolamento não nos trará muito. As ciências sociais. O campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma o ascendente dos dogmas absurdos da Igreja. As confissões cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus templos um combate de morte. Longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se todos os excessos do espírito de seita. A filosofia recolheu-se, então, no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. Schopenhauer é uma demonstração eloquente do seu pessimismo, e as teorias de Spencer e de Comte esclarecem as nossas assertivas, não obstante a sinceridade com que foram lançadas no vasto campo das ideias. A Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios. Denominando a ferro e fogo, com chegada aos príncipes do mundo, não tratara de fundar um império espiritual nos corações à sombra acolhedora. Longe da exemplificação do Nazareno, amontoara todos os tesouros inúteis, intensificando as necessidades das massas sofredoras. Extorquia antes de dar, conservando a ignorância em vez de espalhar a luz do conhecimento. Eu acho que desse capítulo aqui, esse tópico, as ciências sociais, é um dos tópicos assim mais importantes para a gente refletir, porque isso reflete muito do que somos hoje, principalmente na parte leste, não na parte oriental, né? Na parte ocidental do planeta. O que aconteceu, gente? Como a filosofia crescente, com esse movimento de liberdade intelectual,
o enfraquecimento da igreja. Essas ideias, elas começaram a crescer no coração de toda a Europa. E por que a igreja, durante todos esses séculos, havia abusado dos seus direitos, havia abusado das pessoas? Lembra, gente, do Tribunal da Inquisição, que a igreja pegava terras de seus vizinhos também, das cruzadas, de várias coisas que a igreja tem feito desde a sua criação. As pessoas, a partir do momento que elas começaram a ter mais conhecimento, que elas começaram a refletir, que começaram a aprender a ler, a comunicação começou a ser a mais efetiva. Então, ali começou a crescer aquilo que tanto amedrontava a igreja. O conhecimento traz liberdade. O conhecimento é poder. E essas pessoas, esse povo, eles já não acreditavam ali mais na igreja. Eles, na verdade, eles tinham da igreja. Eles viam na igreja um sistema falso que servia ali para manipular o conhecimento, para satisfazer os seus próprios benefícios, o que não viam errado, viam certo. E aí foi nessa época que começou esse negócio de ciência e religião, materialismo e espiritualidade. Houve essa separação. Apesar do desenvolvimento do racionalismo e do materialismo ter sido muito importante na nossa tecnologia e muitas das coisas que nós temos hoje, elas também nos afundaram. Porque, gente, essa crise que a gente tem da meia-idade, onde você olha, você fala, para que tudo isso? Para que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Onde você começa a ficar insatisfeito, aquele iPhone já não te deixa mais tão feliz, te deixa feliz por 2 dias e depois você já não está mais feliz. Aquela ânsia de sempre estar adquirindo bens materiais para satisfazer a sua felicidade, ela já não satisfaz mais. Aí nós sentamos, e muitos espíritos, muitos de nós, gente, eles não têm mais acesso ao conhecimento espiritual, não tiveram famílias espiritualizadas, não acreditam, só acreditam no materialismo, só acreditam na ciência, ou só acreditam vendo. Somos um bando de Tomé. É isso que nós somos. E nessa, você adoece. Lembremos que através do nosso perispírito, o perispírito é o primeiro a sofrer com os nossos pensamentos, com as nossas emoções não controladas. E aquilo é refletido no nosso corpo físico. Toda aquela energia que nós não sabemos manipular, que nós não sabemos controlar, que nós não sabemos liberar, elas acabam voltando não, elas já estão dentro de nós. Elas acabam se manifestando como doenças do corpo. E não só doenças físicas, gente, nas nossas relações. Se não aprendemos a lidar com as nossas angústias, com as nossas raivas, com a nossa inveja, nós teremos mais dificuldade de nos relacionarmos com pessoas boas. Porque o semelhante atrai semelhante, é uma lei básica da física. E a ciência, o espiritismo, ele se declara uma ciência. E ele realmente é. A ciência, ela nunca foi separada da religião, não da religião, da espiritualidade. Religião é um conjunto de dogma e doutrina estabelecida
para explicar a interpretação de uma certa instituição sobre as escrituras da Bíblia ou de qualquer outra escritura. Espiritualidade está em você. Você desenvolver para ser livre. Não estou falando, ai, Kelly, eu vou na igreja, eu vou parar de ir. Não, gente. A religião é muito importante. Porque somos falhos. Precisamos de um guia ainda. A evolução do mundo mais para frente é não ter religião nenhuma. Mas, no momento que estamos atualmente, nós precisamos de guias. E ali, naquelas igrejas, às vezes é ali o começo da sua caminhada no mundo espiritual. A tarefa do missionário. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual, no famoso lugarejo de Hydesville, provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das plagas americanas, como partira igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas, que encontram o discípulo no seu posto de oração e vigilância, pronto a atender aos chamamentos do Senhor. Numerosos cooperadores, direto da sua tarefa, auxiliam-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe as sínteses em gloriosos complementos. O orbe, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações, que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras. E o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações ao evangelho suave do cristianismo. Nós havíamos comentado que o berço estava pronto ali na Europa para a vinda de Kardec. Mas vamos também lembrar que o berço estava pronto ali em Roma para a vinda de Jesus, e mesmo assim ele foi crucificado. O que Emmanuel, quando ele enaltece, aquele momento era um momento propício para trazer o espiritismo, por quê? Porque aqueles espíritos ali ao redor, eles já estavam mais evoluídos para absorver aquele conhecimento, por mais que não absorvesse como uma coletividade. Mas aquilo iria crescer, era a semente plantada, da mesma forma que quando Jesus veio, foi a semente plantada que dura até hoje. O problema, apesar da Europa estar se desenvolvendo com ideias liberais, ideias mais igualitárias, o problema da Europa é que ela estava dividida. A gente acabou de comentar, o materialismo e o racionalismo estavam tomando conta e foi uma aversão total à religião e ao espiritualismo, aos problemas da alma, aos problemas do coração. E isso iria tornar a vida de Kardec um pouco mais complicada. E é isso que torna a absorção dos conhecimentos espirituais, não só em igrejas, mas também no espiritismo, na Umbanda, difícil, porque somos um bando de Tomé. O mais interessante é que Kardec, ele era um cientista ele mesmo, ele era professor da faculdade. Gente, assiste, eu acho que chama Allan Kardec, no Netflix. É bem legal. E olha que engraçado, né, gente? Porque ele era um cientista ele mesmo. E ele teve que experimentar. Ele desenvolveu o espiritismo. É claro que com a ajuda de muitos espíritos. Ele estava rodeado de espíritos de luz para cumprir a sua missão. Ele desenvolveu o espiritismo ali através do seu conhecimento científico. Ele observava. É um dos métodos da ciência, tá? Um é você desenvolver uma teoria.
Quando você é cientista e você está estudando, uma das formas que você tem é desenvolver uma teoria sobre um certo assunto. E ali você tenta provar a sua teoria através de experimentos. Outro modo é o modo da observação, onde você observa fatos. Eu jogo a maçã, ela cai no chão. Eu jogo uma pena, ela cai no chão. E ali você, através da observação, você vai desenvolvendo a sua teoria. Por exemplo, existe uma gravidade, uma força que leva as coisas ao centro, ali a gravidade. Então, foi através da observação desses eventos que ali na Europa, nessa época, começaram a ter muitos fenômenos de mesas girantes, de espíritos que batiam na parede. Então, ele observava, e porque ali também na Europa, nessa época, havia o conhecimento do magnetismo estava se iniciando, Kardec ali curioso ia procurar debaixo e muitas das vezes era truque, viu, gente? Não era espírito, não. Muitas das pessoas usavam truques, mas muitos não, eram mesmo os espíritos. Outra coisa que o Emmanuel comenta aqui que é muito legal é que, apesar do espiritismo ter surgido ali na França, foi na América do Norte, gente, que surgiu aquela fagulha com as irmãs Fox. Lembra? Ai, como que é o nome da cidade? Hydesville. É uma cidade ali em Nova York. As irmãs Fox, elas eram duas irmãs, acho que entre seus 10, 11 anos, e havia um espírito na casa delas. A casa já era conhecida como mal assombrada. E elas começaram a se comunicar com esse espírito através de batidas, de perguntas. E elas começaram a brincar com esse espírito. E ficaram muito famosas por isso. Apesar de uma delas ter negado o acontecimento mais tarde. Outra coisa legal desse trecho, gente, é que o Emmanuel comenta que apesar do orbe ter atingido um período de transformação grandiosa, ele ainda precisava de mais um século de lutas dolorosas e remissoras. O porquê disso? Os karmas, gente, os karmas adquiridos coletivamente ali na França, com a Era do Terror, com a Revolução Francesa, Robespierre, um ditador que matou muitas pessoas, a Igreja com sua Inquisição, que também mataram muitas pessoas. E ali o seu povo, gente, ficava ali. Muitas vezes aquele era o programa de domingo, o Domingão do Faustão. Todo mundo saía ali na praça, vamos ver um churrasquinho rolando solto ali, alguém ser enforcado, alguém ser queimado, batia a palma. Ali explica o karma coletivo. Às vezes você não precisou pegar na arma para matar a pessoa, mas você estava ali colaborando com aquela cultura de morte, né? E com a remissão desses karmas dolorosos, nasceria ali o espiritismo, reencaminhando essa população, esse povo, para os braços de Cristo novamente. Provações coletivas na França. Cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França, depois dos seus excessos na Revolução e nas campanhas napoleônicas. Depois da Revolução de 1830 e 1848, mediante as quais se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana de 1870. A grande nação latina, por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que, por sua vez, embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 1914 a 1918.
Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870, antes de cair em poder dos impiedosos inimigos. Em 28 de janeiro de 1871, as imposições políticas do imperador Guilherme em Versalhes e as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota significam o resgate dos desvios da grande nação latina. Vamos voltar agora à França. O que aconteceu, gente? Depois que Napoleão foi deposto, a França passava por momentos de fome, de miséria, em todo o país. Já muito enfraquecida, que essa foi uma parte da sua expiação, certo? Depois de ter visto, depois do que a gente comentou, de todas aquelas mortes, daqueles aplausos diante de tudo que estava acontecendo, a França passava ali por dificuldades. Já muito enfraquecida com a miséria, o que acontece? A Prússia invade a França, iniciando a Guerra Franco-Prussiana. Provações da Igreja. Aproximando-se o ano de 1870, que assinalaria a falência da Igreja com a declaração da infalibilidade papal, o catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. Exaustos de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições senão escolas religiosas, limitando-se-lhes as finalidades educativas e controlando-se-lhes o mecanismo de atividades. Compreendendo que Cristo não tratara de assambacar nenhum território do globo, os italianos naturalmente reclamaram seus direitos no capítulo das reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália sem a tutela do Vaticano. Desde 1859, estabelecera-se a luta, que foi por muito tempo prolongada em vista da decisão da França, que manteve todo um exército em Roma, para garantia do pontífice da Igreja. Mas a situação de 1870 obrigara o povo francês a reclamar a presença dos guardas do Vaticano, triunfando as ideias de Convent e privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo-se a sua posse material. Começa com Pio IX a grande lição da Igreja. O período das grandes transformações estava iniciado e ela, que sempre ditara ordens aos príncipes do mundo, na sua sede de domínio, iria tornar-se instrumento de opressão nas mãos dos poderosos. Observava-se um fenômeno interessante. A Igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura do Cristo, assim que viu desmoronarem-se os tronos do absolutismo com as vitórias da República e do direito, construiu a imagem do Cristo Rei para o cume dos seus altares. Olha aqui nas provações da Igreja a infabilidade papal. Gente, eu tenho até dificuldade de falar esse nome. Lembra do Papa Pio X, que declarou no Concílio de Vaticano a infabilidade papal, que era que o Papa era infalível, que ele, em questões de dogma ou doutrina, a interpretação do Papa é considerada livre de erro. Gente, imagina o povo já morrendo de fome, numa guerra, e ainda tendo que aturar essa balola do Papa, com as ideias liberais florescendo assim, blum. Depois de uma Revolução Francesa, depois de rei ter sido decapitado, ó o Papa, que atrevido. Acostumado, né, gente? Acostumado a fazer o que quiser sem punição. Bom, o povo já saturado de tanta exploração, eles já não viam a igreja com os bons olhos. Finalmente, não viam a igreja mais com os bons olhos.
Os italianos, já mais espertos, eles instauraram ali no seu território uma monarquia constitucional, assim como a França e a Inglaterra. E o que aconteceu? O Papa, ali a igreja, tinham muitos territórios. Territórios pontifícios. Eles tinham conquistado muita terra, que era o poder temporal do Papa. Cavour, o primeiro-ministro da Itália, porque lembra, governo monárquico constitucional, tem um parlamento. O parlamento tem um primeiro-ministro. Quem governa é o primeiro-ministro. Cavour, ele entrou com um plano de unificação ali da Itália e ele queria as terras de volta ali da igreja. E nessa discussão, gente, essa discussão ficou por muito... Ele até tentou fazer um acordo com o Papa, mas o Papa não quis abrir mão do seu poder temporal, que era o poder territorial. E olha que engraçado, gente, porque a anexação dos estados pontifícios, ela foi feita em 1870. Por que não foi feito antes? Porque a França, enxerida, estava ali, tinham tropas francesas ali defendendo os territórios do Papa, os territórios católicos. Então a França estava ajudando. Só que depois que a Prússia invadiu a França, os soldados ali franceses, eles tiveram que voltar para a França para ajudar na guerra, deixando os estados papais totalmente abertos para a invasão italiana. Então, os estados pontifícios, eles foram reanexados à Itália, né? E em 1870. Mas essa questão, o Vaticano, ele só foi criado ali no Tratado de Latrão em 1929. Olha, 870, 1929. E pela primeira vez, gente, a igreja, ela estava sendo oprimida desde sua criação. É claro que no começo, quem era cristão puro era perseguido, mas a igreja, a partir do momento que conseguiu um poder, ela fazia o que ela queria. E dessa vez ela estava sendo oprimida, depois de muitos séculos. E aí ela vem com a ideia, gente, pela primeira vez, ela decidiu dar um título real ao nosso Jesus Cristo, que é o de Cristo Rei. Deixo aí a fotinha para vocês. Só para se localizar, essa aqui é o mapa da Itália, tá? Eu quero mostrar para vocês os estados da igreja, os estados pontifícios. Era tudo isso aí em vermelho. Olha quanto território a igreja possuía nas suas mãos, né? E depois, ó, esse aí é Roma, dá uma olhada. Roma fica bem ali. E, dando um zoom, olha o Vaticano, o que é hoje. Então, a igreja de todo aquele território em vermelho, ali, comparando, ficou só com aquele pedacinho ali, ó, de cidade. É só para vocês se localizarem. Então tá, pessoal, esse foi o nosso estudo do capítulo 23, foi bem mais leve, porque tem menos fatos históricos, um pouco mais para reflexão. E nos vemos no capítulo 24, no nosso próximo estudo, tá bom? Eu desejo a vocês uma boa noite, um bom dia e uma ótima semana. Eu amo vocês, que Deus esteja sempre no seu coração, tá bom? Beijo!